Plutão em Aquário em 2024, definitivamente mexendo com as energias do signo e trazendo transformações importantes para a era de Aquário. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Eu vou deixar aqui o vídeo do primeiro ingresso que aconteceu no dia 23 de março de 2023. Para quem não assistiu, dá uma assistida, porque a gente precisa entender essa energia do Plutão em Aquário. Quanto mais a gente ampliar a visão, melhor, porque ele permanece até 2043. Então vão ser 20 anos mexendo com as energias do signo de Aquário. Ou seja, ainda não é um ingresso definitivo, isso só vai acontecer no dia 19 de novembro de 2024. A gente está nesse período de preparação para entender, né? Pegar ali os vislumbres, observar, captar as mensagens que ele vai trazer a partir desse segundo ingresso, nesse breve momento que ele vai permanecer no signo de Aquário, porque depois ele vai retrogradar, volta mais uma vez para Capricórnio e permanece até o final do ano para ingressar definitivamente. Então a gente tem aí mais esse período para trabalhar. Lembrando que o trânsito de Plutão em Aquário será longo, né? Então são 20 anos, como eu falei, então a gente tem que se preparar. Coletivamente seremos todos afetados, mas individualmente também. O que a gente precisa fazer de imediato? Onde está o signo de Aquário no nosso mapa? Qual casa tem ali? Quais planetas eu tenho? Planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, no signo de Aquário, porque dependendo do grau ele vai ser mexido, né? A medida é assim, gente. Entrou em Aquário, então quem tem planetas no final de Aquário já vai sentir os efeitos? Sim e não. Coletivamente vai sentir a partir do momento que ingressar, mas individualmente é a partir da aproximação dos graus é que vai determinar a intensidade. Então por isso que eu falo, tem que olhar no mapa, conhecer a mandala, saber os posicionamentos para entender melhor ali quais as energias que ele está trazendo. E aí vale lembrar que Plutão mexe sempre com o oculto, né? Com aquilo que a gente não enxerga direito. Era o Hades para a sabedoria grega, aquele que regia o submundo, né? Controlava a fronteira entre a vida e a morte. Plutão tem muita ressonância com o poder oculto, com o verdadeiro poder, com a plutocracia, né? Ou seja, com grandes volumes enormes, gigantescos de dinheiro que acabam direcionando muito a nossa sociedade hoje em dia. Cada vez mais a gente vive uma sociedade em que quem tem a grana, né, quem tem ali o dinheiro, acaba controlando o poder. Às vezes a gente pensa que não. Às vezes a gente pensa que tem governos, que tem isso, tem aquilo, tem instituições, mas tudo isso já foi há muito tempo para o espaço, né? Porque foi o trabalho de Plutão de 2008 até 2023, onde ele passou pelo signo de Capricórnio, balançando, destruindo, né? Expondo, trazendo à tona os esgotos, tudo aquilo que a gente enxergou em relação aos poderes, mas principalmente também da gente perceber que quem governa o mundo hoje em dia é o dinheiro, sim, e não tem outra, né? Não tem outra forma de poder hoje que não seja o dinheiro, porque quem tem o dinheiro acaba tendo o poder de influenciar a política e outras áreas todas e revira, né, muito mais ali, causando muito mais movimento, causando muito mais impacto do que às vezes a gente pensar em outras formas de poder. Mas existe uma outra que vai começar a surgir a partir de agora e que a gente vai falar mais pra frente, tende a chacoalhar as estruturas do mundo até 2043. Ou seja, o seu principal efeito, né, da passagem, por onde ele quer que ele passe no trânsito, ele vai destruir. Ai, mas destruir, que coisa horrorosa, como assim, né? Causa tudo isso mesmo? Sim.
O trânsito de Plutão não é brinquedo, né? Eu falo sempre isso. Essa é uma frase que eu sempre uso porque sempre tem alguém passando por uma profunda transformação de Plutão. Teve um outro evento no final do ano passado que aconteceu também sobre a influência de Plutão e mais pra frente, quando chegar o momento, eu vou falar. Mas foi algo que justifica todo esse cuidado que a gente tem ao falar de Plutão. Ali, quando a gente está falando de algo oculto, de um poder oculto, a gente está falando de algo que requer silêncio e respeito. Plutão não se altera, Plutão não sai dos seus domínios, a não ser que seja necessário. Então ele não é dado aos rompantes de Marte, de que as bravatas que saem para briga, acontece. Não, Plutão espera, Plutão tem o seu tempo. E ele, como ele controla a fronteira entre a vida e a morte, ele é o verdadeiro poder. Eu sempre lembro disso também, porque quando a gente fala do panteão grego, a gente é levado a pensar, não, Júpiter é que era o grande rei, que era tudo isso, que era aquilo, e esquece que quem manda mesmo é quem controla a vida e a morte, e nesse caso é Plutão. A força que isso traz é muito maior, porque quando Zeus, no caso ali, era tido ali em várias histórias, que Zeus arbitrava as situações e tudo mais, mas ele sabia que se envolvia algo que tinha relação com a morte, ele precisaria de Plutão, ele precisaria de Hades. Então ele tinha que chamar o irmão. Ou melhor, ele tinha que se comunicar com o irmão. O Hades não saía de seus domínios à toa. É muito raro a gente ler uma história, ouvir falar alguma coisa da sabedoria grega em que Plutão estava passeando pelo mundo à toa. Não, ele ficava no seu domínio. Ele sabe que tem o poder e ele sabe a hora certa de agir. Isso é uma energia que a gente vai precisar trabalhar nos temas de Aquário. Porque ele vai vir sacudindo tudo, ele vai vir mexendo com um monte de coisa. E se a gente não se atentar, começa a querer fazer um monte de coisa ali, querer tomar um monte de atitude, meio que seguindo ali o instinto mais de Marte, de tomar as atitudes, de agir de qualquer forma, em vez de pensar que a gente pode acessar uma oitava acima de Marte, que é alcançar o resultado, né, agindo na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Isso é Plutão. Plutão não tem como. Fala sobre transformação, sobre morte. Aquilo que vai ser exposto é algo que precisa ser desapegado, precisa morrer, precisa ser transformado, transmutado. Então não adianta a gente pensar também que vai começar um monte de coisa, principalmente mexendo com tecnologia, né, com essas coisas que a gente entende como progresso. Tudo vai ter um lado aí muito sombrio que já foi mexido da primeira vez, vai ser remexido agora e definitivamente em novembro, né? A partir do dia 19 de novembro. E a gente vai precisar abrir mão de muita coisa, entender que a tecnologia, por mais maravilhosa que seja, ela tem lados aí que a gente não tinha se atentado ou muito pouco se atentou para isso e que vai ser necessário desapegar, ser necessário transformar, deixar morrer muitas vezes. O fato é o seguinte, não seremos mais os mesmos a partir de 2043. Então, a energia vai ser muito forte, as transformações. Então, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais a gente precisa considerar e como que a gente pode utilizar isso favoravelmente. Essa é a mandala do segundo ingresso de Plutão em Aquário, né? O primeiro aconteceu em 2023, agora a gente está aqui após a retrogradação, que ele recuperou o movimento direto, ele entra mais uma vez em Aquário, vai trabalhar os temas que a gente viu ano passado, né, trazendo mais coisas à tona. Ainda não é um ingresso definitivo, ele ainda vai fazer mais uma retrogradação, voltar para Capricórnio, e no dia 19 de novembro de 2024 entra em definitivo, né? Ou seja, o intuito aqui é que a gente se prepare cada vez mais para a passagem desse Plutão em Aquário, que promete muita coisa. Já vimos alguns indícios, né? Já fiz vários vídeos falando de Plutão em Aquário aqui no canal, né? Alguns eu já até deixei linkado nesse vídeo para quem não assistiu, porque quanto mais a gente entender desse movimento, melhor. E a diferença que a gente tem dessa vez é que o ingresso acontece no mesmo dia em que o Sol também muda de signo após os dois planetas fazerem a conjunção.
ou seja, o Sol e Plutão iniciaram um novo ciclo, a gente vai falar mais para frente, mas aqui também, ó, ele traz essa conjunção para o ingresso do Plutão em Aquário. Quer dizer que a gente pode usar da clareza do Sol para enxergar melhor como que vai ser essa passagem até 2042, 43, o período aí que ele vai permanecer no signo de Aquário. Vale mencionar mais uma vez que Aquário é muito indispensável para os temas atuais por conta da era de Aquário, né? A fase que a gente está, na fase de transição para a era de Aquário, o Plutão passando aqui, permanecendo durante todo esse tempo, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas não custa repetir, é o momento que a gente vai ver a transformação, muita coisa sendo exposta, muita coisa sendo purgada, limpada, justamente para trazer essa nova era, né? Ou seja, depois que ele sair de Aquário em 2043, a gente vai ter um caminho, né, pavimentado, por assim dizer. Na verdade, assim, a gente vai ter muita coisa exposta, destruída, né, quebrada. A gente vai ver muita coisa. A gente, no primeiro momento, né, no minuto ali que ele permaneceu no signo, que a gente pode fazer essa analogia, porque o movimento de Plutão é muito mais intenso, muito mais longo, no primeiro minuto ele já trouxe uma série de coisas à tona em relação à tecnologia, em que, né, a sociedade estava ali meio assim, não prestando tanta atenção e tal. E agora ele, né, mais uma vez vai mexer com isso, com esse assunto que foi iniciado, e volta mais uma vez retrógrado, entra definitivo. Então a gente tem muita coisa para trabalhar a partir do ano de 2024 no sentido desse Plutão em Aquário. As principais energias do signo de Aquário que o Plutão vai mexer, né, a tecnologia, como eu já falei, trazendo o lado sombrio, né, o lado negativo da tecnologia à tona mais uma vez, dos grupos, dos empreendimentos, até mesmo daquilo que é dito como benéfico, né, da amor fraternal, daquilo que a gente considera que está sendo feito em prol do bem da humanidade. Muita coisa vai ser mexida nesse sentido. Assim como as grandes corporações, os grandes grupos conglomerados de empresas serão profundamente transformados a partir dessa passagem de Plutão em Aquário. Vai ser similar ao que aconteceu de 2008, né, até agora, 2023, quando ele passou pelo signo de Capricórnio. Então expôs tudo o que a gente imaginava, ele expôs tudo que a gente não imaginava, né, que estava oculto ali sobre as instituições de poder e tudo mais, trouxe muita coisa à tona, revirou a ordem, né, mundial, por assim dizer, de cabeça para baixo. E a mesma coisa vai acontecer com o mundo corporativo a partir de agora, porque o Aquário tem muita força, tem muita ressonância com esses campos, né? Com essas empresas que acumulam grandes quantidades de marcas e de empresas, né? A era de Aquário meio que está sendo marcada já por essa corrida. Então é uma empresa engolindo a outra, negócios pequenos sendo massacrados por essas grandes corporações que hoje existem no mundo e que concentram poder e riqueza na mão de pouquíssimas pessoas. Então isso vai ser mexido. Eu já falei também que o momento em que a gente tiver o Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, o que vai acontecer a partir de 2025, a gente tem, de certa forma, uma energia muito similar ao que deu origem à Revolução Francesa, né? A derrubada ali da monarquia pela classe burguesa e que mudou a estrutura de poder. E algo similar está prestes a acontecer. Já falei de vários sinais, né, de vários trânsitos que indicam que nós estamos se encaminhando para uma grande e profunda transformação no nosso mundo, não só a partir desse movimento do Plutão em Aquário, mas com tudo aquilo que segue, né, a partir de agora. Quanto mais próximo a gente ficar de 2025, 2026, maiores vão ser os indícios de tudo aquilo que vai ser mexido, de tudo aquilo que vai ser chacoalhado aí, das novas estruturas que a gente vai ver nascer a partir de 2026. E também, como eu disse, né, um trânsito longo,
o Plutão vai ficar cerca de 20 anos aqui em Aquário, mexendo com esses temas. Então, quando sair em 2043, o mundo vai ser completamente diferente em tudo aquilo que o Aquário representa, até mesmo a famosa Era de Aquário. Então, a gente presta muita atenção, né? A gente olha com lupa cada um dos movimentos que Plutão vai fazendo em Aquário. O que se manifesta principalmente? Como da primeira vez ele mexeu muito com a questão da inteligência artificial, do lado obscuro da inteligência artificial, do lado obscuro de tecnologias como Discord, eu cheguei a comentar isso também, né? Meio que revirando ali o submundo da internet, o Deep Web, a Dark Web, né, os pontos ali em que pessoas comuns não chegam, mas e que são pontos muito obscuros da internet. Então tudo isso já começa a ser trabalhado, assim como essa questão dos grupos. E nesse ingresso a diferença é que o Sol, né, tenta trazer uma luz, uma clareza maior para esse Plutão. Ou seja, a gente pode enxergar com mais intensidade ainda tudo aquilo que ele vai mexer a partir de agora, tudo aquilo que ele tende a revelar. Então vamos manter os radares ligados a 1000% para a gente enxergar e não só ver, né? Porque como é um transpessoal e mexe com movimentos maiores, mas também se preparar melhor, porque às vezes a gente está aqui envolvido em alguma coisa que o signo de Aquário tem em ressonância, como a tecnologia, né, o progresso, enfim, e pode ser que essa transformação afete a nossa vida de uma certa... Vai afetar coletivamente, isso é um fato, mas também afetar cada um de nós individualmente aí a partir dessas energias, porque cada um de nós também tem Aquário em algum ponto do mapa e nós estamos nessa jornada maior que é a fase de transição para a Era de Aquário. Também forma um trígono com a Lua, e é importante olhar também para o lado emocional. Uma Lua passando em Gêmeos é mais racional, mais intelectual para lidar com algo subjetivo, que é o campo das emoções, mas vale a pena prestar atenção porque é uma fluência, é a linha azul, que todo mundo fala que é uma beleza, que é uma maravilha quando tem um trígono. Não causa incômodo, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais também para ter olhar para um lado emocional, para olhar com um lado mais lunar, no sentido de fertilidade, de criatividade. O que está sendo exposto aqui, né, o que vai ser exposto a partir de agora, também vai ter um apelo emocional. E para a gente lidar com isso, a gente vai ter que ter também um pouco dessa racionalidade e alguns até diriam frieza dos signos de ar, né? Que lida mais de uma maneira mais intelectual com o que sente, para poder ver o que vai ser exposto e fazer algo a partir daí. Também pode, né, indicar a necessidade de limpezas emocionais a partir do que vier à tona. Também é uma opção. Só que isso a gente precisa considerar também. Só que isso a gente vai ter que considerar também e se esforçar nesse sentido por ser um trígono. O ascendente a 28 graus de Virgem, então indica que precisa de organização, de ter um roteiro, de fazer as coisas às vezes com uma espécie de checklist, né? Uma lista de tarefas para lidar melhor com essa energia. Ou seja, quem tem aí negócios, né, que envolvam os temas de Aquário, tem uma grande empresa, uma grande corporação, é preciso organizar, é preciso trazer ali, fazer esse checklist para ver como que anda, né? Vai ser o momento de analisar mesmo. A energia do signo é para isso, de analisar de forma analítica ou crítica também, como que essa energia do Plutão pode manifestar em definitivo a partir do dia 19 de novembro. E o meio do céu também cai no signo de Gêmeos, assim como a Lua. Então a bússola desse período, né, desse ingresso até que ele volte novamente para Capricórnio, permanece essa necessidade de maior liberdade, dinamismo e da gente experimentar os dois lados. Às vezes a energia vinha forte demais, vai dar uma enfraquecida, mas a gente precisa fazer um balanço aí, comparar, fazer um processo de classificar para entender para qual dos dois lados é melhor pender, qual que é o que favorece melhor, o que melhor tem ressonância interna com a gente. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, vamos aproveitar e observar, porque com Plutão a gente observa, né? Não adianta sair correndo, não adianta tentar fugir,
porque todos nós vamos ser impactados por isso de uma forma ou de outra, quer queira, quer não. Já falei isso outras vezes, os transpessoais, eles não estão nem aí para a vontade individual de cada um de nós. Então não adianta chegar aqui e falar, eu não quero viver isso. Tá vivo é porque tinha que estar nesse momento e também para testemunhar esse tipo de transformação, o que é muito legal, que é uma dádiva da vida, assim, a gente tá vivo agora e tá fazendo parte desse processo, por mais que não seja belo, né? Por mais doloroso que seja, porque a gente tá falando de Plutão. Então vamos observar e aproveitar os potenciais da melhor forma possível. O que você precisa saber sobre Plutão em Aquário é que o mundo não será mais o mesmo a partir de 2043. Nós estamos na fase de transição para a Era de Aquário, ou seja, tudo aquilo que ele expor, tudo aquilo que ele transformar, tudo aquilo que ele destruir precisa ser reconstruído de uma outra forma, de uma forma mais coletiva, de uma forma mais onde o amor fraternal seja o principal alicerce e não o poder pelo poder, como era no passado. E preste atenção, como era no passado, eu já estou falando de algo que já aconteceu, porque é meramente uma questão de tempo, é meramente uma questão da gente atravessar esse limiar, né, da gente ver a manifestação ali, mas já aconteceu, porque é inevitável. Isso é um transpessoal, isso quer dizer que a gente vai ser arrastado se a gente não entender o movimento, se a gente não se preparar, se a gente não tiver abertura suficiente. Porque com essas energias, como Plutão, a gente não tem como frear, a gente não tem como tentar evitar. Eu falo até uma coisa aqui, até o Saturno a gente consegue dar um drible nele ali e sair fora às vezes, mas os transpessoais não. Eles vão arrastar a gente pela força do coletivo, vão mexer individualmente, porque como eu falei lá no início, todo mundo tem Aquário em alguma casa do mapa e de alguma forma vai ser trabalhado também na esfera individual. Só que na coletividade, o que vai começar a acontecer é uma série de coisas que a gente não estava pensando. Então, às vezes vai dar a sensação de que as pessoas estão perdendo o juízo, né? Estão dando uma enlouquecida ali, mas porque vem algo que precisa, é como se tivesse uma preparação mesmo, não tem outra palavra, para essa nova era da humanidade. E eu sinto cada vez mais que ou vai ou racha. A gente tá chegando em certas encruzilhadas que, né, às vezes a gente não gostaria, certas coisas, certos aspectos do nosso mundo, por conta da nossa falta de consciência coletiva, estão nos forçando a isso. Então a gente vai ter que tomar uma decisão, se a gente vai pro lado da positividade ou se nós vamos cair de fato no negativo e arrastar tudo que a gente construiu até aqui, ou se nós vamos de fato, né, manifestar esse arquétipo da Era de Aquário, que não vai ter ninguém que vai vir aqui para falar, olha, mudou, olha, começou, né? Sigam essa... Não vai ter avatar na Era de Aquário. Vão ter vários avatares, né? A gente observa isso, a tecnologia é um avatar, a internet é um outro avatar. Então, de certa forma, a manifestação da era já está aí, só que vai ser mais intenso após a saída de Plutão em 2043. Então, quem estiver vivo lá vai ver, né, um mundo completamente diferente. E aqueles que ainda resistem, tentam voltar ao mundo como era antes, eu sinto informar que não vai ser possível, e principalmente a partir desse movimento. E vale outra coisa também, eu falei lá no início, a mudança de poder, porque 2025 a gente vai ter uma configuração muito similar ao que deu origem à famosa Revolução Francesa. Isso também já é uma coisa que eu estou repetindo aqui, indica que vai haver sim uma nova mudança, uma nova reconfiguração do poder no mundo. Agora resta saber como, né? Eu espero que seja mais do tipo Aquário mesmo e que empodere cada vez mais os indivíduos, mesmo que estejamos todos inseridos num grande coletivo que é a humanidade, né? A humanidade de fato é o grupo do qual todos nós fazemos parte e não tem como. Individualmente, cada vez mais esse Aquário tenta descentralizar o poder, tende, melhor dizendo, a descentralizar o poder, a distribuir esse poder de forma mais
equitária, por assim dizer. Só que tudo isso vai depender do nosso nível de consciência e dos esforços que a gente fizer a partir de agora, porque do outro lado, né, tem uma galera aí que quer manter o mundo a rédeas curtas, todo mundo muito controlado cada vez mais. Se a gente não se atentar para essas coisas, a tão sonhada era de Aquário não vai ser tudo que ela poderia ser, e principalmente a gente precisa olhar para trás e entender o que deu errado na era de Peixes e abandonar isso. Isso também vai ser um ponto, porque o próximo signo depois, né, a partir de 2043 vai ser o signo de Peixes, e a gente vai ver essa energia sendo purgada, limpada, né, em relação à era anterior, a era de Peixes, de onde a gente está saindo. Então tudo isso são coisas que a gente vai, né, ver manifestado diante dos nossos olhos. Como eu sempre digo, quem tem olhos que veja. E o mundo corporativo também vai ser muito impactado por esse movimento. Então as grandes empresas, os grandes conglomerados de marcas, empresas e tudo mais, um vai comprando o outro, acabando com negócios, né? Vários exemplos disso. Aqui no Brasil, um monte de livraria fechou as portas, né? Até livrarias que a gente nunca imaginou, mas isso também vai ser mexido. A gente vai enxergar que essa mega concentração, essa plutocracia ou oligopólio, né? Que é um mega monopólio de determinadas áreas, não é tão bom quanto se pensava e beneficia apenas quem está lá no topo, quem senta lá na cadeira de dono da empresa ou do presidente da empresa, e isso vai começar a ser revisto e muita coisa vai ser mexida nesse sentido, e a gente só tem que aguardar, observar e se posicionar de forma mais consciente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre o trânsito de Plutão no mapa, né, se preparar, entender melhor os potenciais, pode me chamar no zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e ainda mais na nova era está surgindo, né, nascendo diante dos nossos olhos.